estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a presença gloriosa do nosso Deus, para juntos exaltarmos o seu nome e para estarmos também orando, intercedendo por todos aqueles que têm nos pedido para que possamos estar orando por eles. Estaremos intercedendo pelas nações, pelo nosso país, pelo nosso estado, cidade, bairro e rua onde moramos e por todo o povo de Deus em geral. Glória a Deus. Que nesta noite, esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso que está comigo aqui, que Ele esteja com você também aonde quer que você estiver. Porque Ele é Deus onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui comigo, mas Ele está também com você aonde quer que você estiver. Glória a Deus, nós vamos estar orando nesse momento e em seguida vamos estar meditando na palavra de Deus. Que você fique atento, porque o Senhor tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas ainda nesta noite. Crê somente e com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, se manifestando na sua casa, na sua família, de uma maneira toda especial. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença, eu aqui nesta sala de oração e o teu povo aonde quer que estiver. Todos aqueles que estão comigo neste propósito, que o Senhor nesta noite esteja visitando cada um, que o Senhor esteja operando maravilhosamente na vida de cada um, em cada lar, em cada família, onde a minha voz estiver chegando e onde estiver chegando também a minha imagem, que chegue também a tua grande salvação, a libertação, a transformação, a cura, o milagre, para a honra e glória do teu santo nome. Entra, meu Pai, com a tua provisão também, em cada lar, em cada família, envia a provisão do céu, porque o Senhor é Deus provedor. Por isso entra com providência nos lares, nas famílias, aonde quer que esta pessoa estiver participando desta oração, que o Senhor envie para ela toda sorte de provisão, de livramento e também de proteção. Visita, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento, aqueles que estão vivendo em barracas, embaixo de pontes, embaixo de viadutos, embaixo de marquises. Ó Deus, tem misericórdia e compaixão de cada um. Entra com providência, meu Pai, na nossa nação. Toma nas tuas mãos as autoridades constituídas da nossa nação. E faça, meu Deus, com que eles se lembrem dos menos favorecidos. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco nas tuas mãos. Peço o teu livramento, peço a tua proteção e que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida de cada um que está comigo neste propósito, aqueles que vão entrar depois, aqueles que só vão estar participando no decorrer do dia, porque fazem uso de medicamentos e dormem cedo, mas que eles possam, meu Pai, ao se despertar, entrar juntamente comigo neste propósito de buscar a tua presença, de meditar na tua palavra, de interceder por todos aqueles que precisam. E com certeza a bênção do Senhor vai estar sobre eles. A bênção de Abraão vai estar sobre eles. Em nome de Jesus Cristo, manifesta, Deus, o teu poder. Eu entrego nas tuas mãos o Brasil e todas as autoridades constituídas do Brasil. Eu entrego tudo nas tuas mãos. A obra é tua nesta nação, ó Pai. A obra é tua nesta cidade, neste bairro, nesta rua e também em todos os lugares onde estiver chegando o som da minha voz, que chegue a tua presença, que chegue a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, a tua bondade. Eu oro também por aqueles que estão no leito de enfermidade, aqueles que estão hospitalizados,
Aqueles que estão encarcerados, meu Deus, tem misericórdia. Aqueles que estão entubados, Pai, nos hospitais, nas UTIs, precisando do socorro que só o Senhor pode dar. Entra, meu Pai, nos hospitais, Nayasub, Andalabachai, entra, Senhor, nas enfermarias, nas UTIs neonatal. Senhor, coloca a tua mão sobre os recém-nascidos, sobre as crianças. Toca na raiz da doença e arranca e destrua, pelo teu poder, a enfermidade maligna. Deus, coloca a tua mão, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, as crianças que estão nos orfanatos, os idosos, meu Pai, que estão nos asilos. Coloco nas tuas mãos e peço o teu livramento, a tua proteção. O Senhor esteja guardando, meu Pai, todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs que precisam de um socorro que só o Senhor pode dar. Eu coloco em tuas mãos, eu peço a tua presença, eu peço a tua bênção e todo mal seja destruído, toda sentença do inferno seja quebrada. Em nome de Jesus Cristo, seja revogada toda sentença que foi pronunciada pelo adversário. Em nome de Jesus Cristo, manifesta-te, ó Deus. Nós te pedimos, é no nome do Pai, é no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de estar lendo juntamente com vocês no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, que nos fala a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Ele não está morto. Graças a Deus, porque nós não cremos num Deus morto, mas nós cremos num Deus vivo e que está vivo para todo sempre. Ele morreu sim, Ele foi crucificado, Ele foi morto por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou de entre os mortos e está intercedendo por nós. Está sentado à direita do Pai, está intercedendo por nós, mas Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos, para levar com Ele para o lugar santo. Que nesta noite você possa guardar e meditar nessa palavra juntamente comigo e com certeza o Senhor vai estar falando ao seu coração. Glória a Deus. O título do texto diz assim: a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Glória a Deus! E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Louvado seja Deus! E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Glória a Deus! Como tinha dito, vinde ver de lugar onde o Senhor jazia, onde ele estava. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Foi o anjo que disse isso para elas. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo eles, eis que Jesus sai-lhes ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Glória a Deus! Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão.
Que coisa maravilhosa. Eu creio que aquelas mulheres nunca se sentiram tão alegres. Eu creio que a alegria daquele momento foi tamanha, foi tanta, que eu não sei como aquelas mulheres conseguiram sair dali e se dirigir ao lugar onde os discípulos estavam. Na verdade, elas foram até ali, no fim do sábado, no início do domingo. Era totalmente fora de hora. Elas estavam ali, elas chegaram ali, foram as primeiras a chegar até o túmulo de Jesus depois que ele foi sepultado. E a palavra de Deus diz que quando elas chegaram, no fim, quando já despontava o primeiro dia da semana, quer dizer, o dia já estava clareando, já estava amanhecendo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Glória a Deus. Em outras traduções diz que elas foram ali para embalsamar o corpo de Jesus, elas foram levar ungüentos para ungir o corpo de Jesus. Mas qual não foi a surpresa delas? Quando elas chegaram ali, elas viram que tinha acontecido um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Glória a Deus. Quando elas chegaram perto do sepulcro, já tinha acontecido o terremoto, um grande terremoto. E o anjo desceu e removeu a pedra que estava na porta do sepulcro, fechando o sepulcro. E assentou-se em cima da pedra. E o aspecto do anjo era como relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Louvado seja Deus, porque o branco de Deus, o branco do céu, é muito mais forte do que o branco que a gente vê aqui na terra. Por mais alvejado que seja uma cor branca aqui na terra, um tecido branco aqui na terra, as cores lá do céu são mais vivas. Não tem nenhum branco que possa, aliás, não tem nenhum branco aqui na terra que possa se comparar ao branco do céu. Até as flores do céu são muito mais brancas. As que são brancas aqui, lá elas são muito mais brancas, muito mais bonitas. Porque lá no céu tudo é perfeito. Glória a Deus. Aí você pode até perguntar, mas como é que a irmã sabe disso? Eu sei porque eu já fui lá, o Senhor já me levou, já me mostrou. Então eu sei que as cores lá do céu são muito mais vivas, são muito mais, muito superior às cores que existem aqui na Terra. É a mesma cor, só que é uma cor mais viva, mais bonita, é uma cor que traz uma paz muito grande, uma alegria muito grande no nosso coração. Então a palavra de Deus diz que as vestes do anjo, glória a Deus, o aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Louvado seja Deus! E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Os guardas, quando viram aquele anjo, desmaiaram. Eles não suportaram a glória de Deus que estava sobre aquele anjo. Eles não suportaram continuar olhando para aquele anjo e acabaram desmaiados de medo. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: glória a Deus, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia, onde ele estava. O anjo do Senhor falou para elas: não tem mais, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Glória a Deus. Ele já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E o anjo, para que elas não tivessem dúvida, porque o Senhor ele é muito cuidadoso nas coisas que ele nos mostra, para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Então, tudo que o Senhor nos mostra, tudo que ele nos fala, é muito bem esclarecido, para que a gente não faça confusão. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não é de confusão. Então, quando você vê uma coisa confusa, que não sabe se é, não sabe se não, não sabe se é, não sabe se não é, isso daí não é de Deus. Isso daí não vem de Deus. Isso aí é confusão, é espírito de confusão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos faz ver determinadas coisas do céu e aqui da terra também. Ele nos revela muitas vezes, só que ele esclarece tudo para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra de Deus diz que o anjo disse para elas: buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Quer dizer, Jesus, ele já havia dito para os discípulos, já havia dito também para as mulheres que estavam sempre ali junto, ao lado de Jesus, durante o seu ministério terreno. E elas também ouviram. Glória a Deus que Jesus ele não isolou as mulheres, né? Ele sempre teve aquele cuidado no ministério dele de ter também as mulheres trabalhando junto com ele e também de que as mulheres fossem honradas no decorrer do seu ministério terreno. Ele valorizou o ministério da mulher. Ele entendeu que o homem sozinho não ia poder fazer tudo, que para fazer algo na obra de Deus, para estar trabalhando, para estar seguindo a Jesus e trabalhando ao lado de Jesus, precisaria também das mulheres. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu louvo ao Senhor por ter valorizado e ainda valoriza as mulheres que realmente se esforçam para trabalhar na sua obra, para estar juntamente com Ele, fazendo a vontade de Deus na face dessa terra. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz que o anjo disse para elas: ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Porque Jesus já havia dito que ele ia ressuscitar. Glória a Deus. Vinde e vede o lugar onde ele jazia, quer dizer, onde ele estava. E o anjo disse para elas: e depois, imediatamente, quer dizer, tinha que ser rápido. E dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Glória a Deus. Jesus, ele já havia ressuscitado. Ele estava indo adiante deles para a Galileia. E o anjo disse: vá dizer para os seus discípulos. E as mulheres saíram alegres. Eu creio que elas nem estavam conseguindo caminhar, tamanha era a alegria e o poder que elas estavam sentindo ali naquele lugar. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, glória a Deus, com muita razão. Porque todos estavam achando que Jesus ia continuar morto.
Os discípulos estavam trancados numa casa com medo. Eles não tiveram nem coragem de ir até o sepulcro, porque estavam com medo dos judeus. Mas Jesus é aquela pessoa que ele usa aqueles que ele quer. Ele usa aqueles que se dispõem. Se o homem se dispuser a ser usado pelo Senhor, ele vai usar o homem. Se a criança se dispor também a ser usada pelo Senhor, o Senhor vai usar a criança. Ele usou até um animal para falar com Balaão, uma jumenta. E como Jesus ia deixar de lado as mulheres? De maneira nenhuma. As mulheres estavam ali dispostas. Glória a Deus. Jesus usa para servi-lo na terra, para fazer a sua obra na terra, aqueles que se dispõem a fazer. Aqueles que são capazes de renunciar a si mesmo, para segui-lo e para trabalhar para ele e fazer a vontade dele na terra. É como ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Toma cada dia os seus afazeres, as suas preocupações, as suas lutas, as suas tribulações. Vem e siga-me. Porque às vezes as pessoas põem tanto obstáculo para fazer a obra de Deus na terra, elas colocam tanto obstáculo. Hoje eu não posso porque tenho isso, tenho aquilo para fazer, eu tenho que ir a tal lugar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Se a pessoa está sempre ocupada com as suas próprias, com seus próprios afazeres, cuidando da sua própria vida, como é que esta pessoa vai servir ao Senhor? Como é que ela vai ter tempo para servir ao Senhor? Com certeza que não. Por isso é que a palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor disse que o anjo falou para elas: olha, vai, eis que, e depois, imediatamente. Porque a gente não pode ficar deixando as coisas de Deus sempre para depois. Agora eu não posso, amanhã, eu vou amanhã, chega amanhã, hoje também não dá, eu vou amanhã, vou amanhã, e aí fica no amanhã, e nunca faz aquilo que é para fazer. E a obra do Senhor tem que ser feita imediatamente. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos como é que vai ser o amanhã. Então, no livro do Eclesiastes, a palavra do Senhor fala: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz o quanto antes. Faz enquanto puderes fazer. Porque no lugar para onde tu vais, lá não tem indústria, lá não tem nada das coisas que tem aqui. Lá ninguém vai poder trabalhar. Para o lugar que nós vamos após a morte, com certeza para a sepultura, lá ninguém vai poder trabalhar. Davi disse: os mortos não louvam ao Senhor. Aqueles que estão mortos, que estão enterrados, ou que foram cremados, ou que se afogaram, estão no fundo do mar, ou do rio, sei lá onde, eles não podem fazer mais nada. Por isso é que quando o Senhor tem algo para que a gente faça, quando Ele quer que a gente faça alguma coisa pela obra dele na terra, nós temos que fazer rápido. Nós não podemos ficar adiando: eu vou fazer amanhã. Aí chega amanhã, não dá. A gente não sabe também o que vai acontecer amanhã. De repente, amanhã a gente pode nem estar mais aqui na terra. Por isso que nós temos que fazer imediatamente o que o Senhor nos mandar fazer.
Temos que cuidar e fazer enquanto o Senhor está nos dando forças, nos dando vida e saúde. A palavra de Deus diz trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. E a noite chega na vida de todo ser humano. Não é só na vida de um, na vida do outro. É na vida de todo ser humano. A noite chega. Por isso que a palavra de Deus diz trabalhar enquanto é dia. Vamos parar com esse negócio, amanhã eu vou pregar para aquela pessoa. Quem é que te garante que amanhã aquela pessoa vai estar viva? Quem é que te garante que você vai estar vivo amanhã? Aproveite cada oportunidade que o Senhor te dá para falar do grande amor de Deus para a pessoa que não conhece. Para tentar convencer aqueles que estão afastados do caminho do Senhor para que volte imediatamente. Porque o amanhã não pertence a nós. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos se vamos estar. Então vamos aproveitar bem cada oportunidade. O anjo disse para elas: vá, ide imediatamente. É rápido. Deus tem pressa. Quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja, mais pressa o Senhor está. Com mais pressa ainda o Senhor está, para que este evangelho seja pregado a toda criatura. E não podemos nos esquecer daqueles que estão fracos na fé, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão sem forças para prosseguir, devido às lutas, devido a tudo que eles têm passado, devido às aflições que eles têm sofrido, às perseguições. Tem muita gente que desanimou porque era tanta perseguição, era tanta cobrança, era tanta exigência, que eles acabaram se sentindo fracos e sem forças para continuar caminhando. E nós, como servos de Deus, como atalaias do Senhor, nós precisamos falar do grande amor de Deus para essas pessoas e tentar de alguma maneira trazê-los de volta para a presença do Senhor. Vá imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Foi isso que o anjo falou e encerrou o assunto. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, glória a Deus, porque isso não é para qualquer um. Esta visão que elas tiveram do anjo do Senhor, assentado sobre aquela pedra, e o anjo falando com elas, meu Deus, não é para qualquer pessoa. E justo Maria Madalena, aquela mulher que se Jesus não estivesse ali naquele lugar e não falasse para os fariseus do jeito que ele falou sobre aquela mulher, ela teria sido morta apedrejada, porque ela foi pega em adultério. E eles queriam que se cumprisse a lei de Moisés, que tais mulheres que fossem pegas em adultério, que fossem apedrejadas até a morte. E eles estavam ali interrogando Jesus para saber o que Jesus ia falar. E Jesus disse para eles: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras nesta mulher. A palavra de Deus diz que um a um foi saindo e deixando as pedras cair no chão, porque cada um deles estava com uma pedra na mão. Não sabemos o tamanho da pedra, com certeza não era pequena. Cada um daqueles homens tinha uma pedra em sua mão para jogar, para lançar sobre Maria Madalena, porque ela foi pega em adultério, se prostituindo, aliás, adulterando. Então, Jesus falou para eles: olha, quem dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro a tirar pedra nessa mulher. Porque Jesus sabia que eles estavam querendo matar Maria Madalena, mas todos eles com certeza já tinham adulterado com ela também. Quer dizer, só porque ela era mulher teria que ser morta. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um, né? De cada um que às vezes julga que mesmo fazendo aquilo que está errado, se julga uma pessoa totalmente certinha, mas gosta de acusar os outros, gosta de apontar o dedo, gosta de atirar pedras. Que Deus tenha misericórdia. Então a palavra do Senhor diz que elas saíram apressadamente, saíram correndo, porque ter aquela visão que elas tiveram não é para qualquer pessoa. Precisa realmente ter sede de Deus, precisa realmente amar o Senhor como elas amavam e estar disposta a fazer a obra dele na terra como elas estavam. A palavra diz que elas saíram correndo e com muito temor e grande alegria. E elas correram a anunciar aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, que coisa maravilhosa. Além da alegria que elas tiveram de ter a visão e o anjo falar com elas, que Jesus estava vivo e que elas fossem correndo avisar os discípulos. E elas saíram correndo, indo assim, correndo para estar avisando para os discípulos. Elas se encontraram com Jesus. Jesus foi ao encontro delas. Glória a Deus. E ele disse, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Glória a Deus, que privilégio que aquelas mulheres tiveram. Que alegria que elas sentiram naquele momento. Porque essas mulheres, quando elas conheceram a Jesus, elas nunca mais deixaram de segui-lo. Elas foram com ele até a cruz. Elas ficaram junto com ele no momento da crucificação. E após a sua morte, elas foram até o túmulo para poder ir levando ungüentos para poder passar no corpo de Jesus. Mas a surpresa delas, glória a Deus, foi muito grande. Porque elas chegaram lá e Jesus já não estava mais lá. Ele não estava mais no sepulcro. Ele não estava morto mais. Ele já havia ressuscitado de entre os mortos. Louvado seja Deus. E para que elas não tivessem nenhuma dúvida de que ele estava vivo, ele se apresentou diante delas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E ainda disse, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Quer dizer, ao abraçar os pés de Jesus e adorá-lo, elas tiveram toda a certeza, toda a prova de que Jesus estava vivo, de que ele não estava mais morto, de que ele havia ressuscitado. Glória a Deus. Então Jesus disse para elas, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E elas correram a falar para os discípulos. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa é o Deus que nós servimos. É o Deus invisível, mas infalível. Para alguns, ele se apresenta, realmente. Mas alguns de nós não tivemos o privilégio de vê-lo como aquelas mulheres viram. Porque elas foram fiéis ao Senhor. E quando alguém é fiel ao Senhor, eles têm diante do Senhor vários privilégios.
E o que aquelas mulheres receberam, devido à fidelidade que elas tinham para com o Senhor, devido ao que elas fizeram no decorrer do ministério terreno de Jesus. Elas o seguiam durante todo o tempo que ele pregou, durante todo o seu ministério terreno. Elas andavam junto com ele, com os discípulos, com certeza para preparar a comida, com certeza para cuidar das vestes deles. Aquelas mulheres não eram mulheres que não tivessem recursos financeiros. Elas tinham. E algumas ajudavam Jesus também no seu ministério com os recursos financeiros que elas tinham. Elas cuidavam de comprar, muitas vezes, o mantimento, de comprar roupas, de costurar as roupas, né? Que Jesus usava, que os discípulos também usavam. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que aquelas mulheres estavam ali dispostas a estar ajudando no ministério terreno de Jesus. E elas foram até o fim. Elas não abandonaram Jesus. Se elas fossem mulheres incrédulas ou mulheres covardes, elas teriam abandonado Jesus. Talvez como muitos dos discípulos fizeram. Elas poderiam ter abandonado Jesus exatamente no momento que Jesus mais precisava. Glória a Deus, porque geralmente é assim que acontece. Enquanto muitas vezes nós não precisamos, nós não estamos assim muito necessitados, as pessoas que dizem que nos amam, que dizem que nos querem bem, que dizem que estão dispostos a estar junto conosco, né? E falam até que está com a gente naquela situação. Elas até prometem que vão estar com a gente sempre. Mas, na verdade, no momento que mais se precisa, você não vê ninguém. Você só sabe que Jesus está com você, porque Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. Graças a Deus por isso. Então, Jesus, ele sabia que aquelas mulheres foram fiéis. Elas não o abandonaram, elas não o deixaram sozinho. Mas elas estiveram com ele o tempo todo. Enquanto ele estava cumprindo a sua missão nessa terra, elas estiveram com ele. E foram com ele até o fim. Glória a Deus. Se você for ver, elas estiveram com ele até no momento em que ele subiu para o céu. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a palavra de Deus nos fala a respeito das mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E a palavra de Deus diz assim, o capítulo 8 de Lucas. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Glória a Deus, os 12 discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, quer dizer, com os seus bens. Louvado seja Deus.
pela vida dessas mulheres corajosas. Olha, eu fico meditando nesta palavra que Lucas escreveu, aliás, que Mateus escreveu, e eu fico pensando, eram mulheres corajosas mesmo. Porque Jesus, ele não chama para servir a ele mulheres covardes, mulheres que não têm coragem, que não têm ânimo, mulheres que têm medo de tudo. Parece que está sempre encolhida num canto, com medo de falar, com medo de agir, com medo de aborrecer esse, com medo de aborrecer aquele. Se nós formos servir a Deus dessa maneira, nós nunca vamos conseguir fazer nada daquilo que o Senhor tem para nós fazermos. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que são mentirosos, aqueles que são covardes, não tem como eles fazerem a obra de Deus, não tem como eles seguirem a Jesus. Para seguir a Jesus tem que ter coragem. Para trabalhar na obra de Deus tem que ser corajoso. Os covardes, eu acho que não vão conseguir entrar no céu. Porque está sempre com medo disso, com medo daquilo, não tem ânimo para nada, não tem coragem para nada. Como é que Deus vai usar uma pessoa dessa? Se essa pessoa nunca tem coragem para fazer a obra de Deus. Está sempre com medo. Ah, não vou fazer isso porque senão vai aborrecer fulano, não vou fazer aquilo porque senão fulano vai achar que eu quero passar na frente. É claro, temos que respeitar as autoridades, temos que respeitar e saber o nosso lugar. Porque na obra de Deus nós temos que seguir uma hierarquia. Nós temos que obedecer e respeitar aqueles que estão, que exercem autoridade sobre nós. Nós não podemos misturar as coisas. Querer passar na frente do pastor, passar na frente do líder, passar na frente desse, na frente daquele, não precisa isso. Para fazer a obra de Deus, você não precisa passar na frente de ninguém. É só você fazer tudo segundo a vontade de Deus. E não ser aquela pessoa medrosa, que não tem coragem para nada. Porque nem tem como Deus usar uma pessoa dessa. Então, você que quer servir a Deus, faça como essas mulheres fizeram. Tenha coragem, tenha ânimo, tenha bom ânimo. Como o próprio Jesus fala, tenha bom ânimo. Para com esse negócio de preguiça, de desânimo, de cansaço, de fadiga. Ah, porque não vou no culto hoje porque eu estou cansado. Ah, não vou na oração porque eu estou cansado. Ah, não vou pregar a palavra de Deus para fulano porque hoje eu não posso. Eu tenho isso e aquilo para fazer. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. O reino de Deus é a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas que precisamos, o Senhor vai acrescentar. Eu me lembro de um período que nós trabalhávamos em 2 campos. Era o campo de Mogi e o campo de Suzano, uma cidade perto da outra. E eu me lembro que houve uma convenção de pastores em Suzano. E nós precisávamos nos ajuntar às irmãs, aos irmãos de Suzano para realizar esta convenção. E nós tínhamos que sair daqui de Mogi logo cedo, 6 horas da manhã, para estarmos em Suzano quanto antes para prepararmos o café para os pastores. E tinha que ser muito cedo, porque primeiramente assim que eles levantavam, que tomavam banho, que se arrumavam, eles tomavam o café e já iam direto para a sala de convenção. E eu me lembro que era uma correria total. Nesta época eu tinha minha filha me parece com 6 meses, acho que com 6 meses.
E o lugar que nós estávamos era muito quente, nós tínhamos que cozinhar para todo aquele batalhão de homens, eram mais de 1000 pessoas. Então foi uma batalha travada, foi bastante difícil, mas o Senhor nos deu tanta graça, nos deu tanta força, que nós conseguimos alimentar todo aquele povo que ali estava. E ficamos ali, me parece que quase uma semana, cozinhando e cuidando para que aquela convenção fosse uma bênção, e graças a Deus foi. E várias outras coisas que eu tive a oportunidade de fazer. Eu me lembro que a gente saía, a maioria não tinha carro, porque naquela época nem todos tinham carro. Eu me lembro que a gente pegava um ônibus, o ônibus também era raro naquela época, cada ônibus mais quebrado do que o outro. E a gente tinha que entrar naqueles ônibus quase totalmente destruído para chegar até Suzano, andar da avenida que passava os ônibus até o local onde ficava a igreja, que também não era perto, mas a gente ia todos os dias, até terminar a convenção. Estivemos ali trabalhando e graças a Deus que o Senhor nos abençoou de uma maneira toda especial. E todas as irmãs que estavam ali eram corajosas, porque para fazer a obra de Deus naquela época tinha que ter coragem realmente. Porque a maioria não tinha carro. A maioria não tinha como chegar em determinados lugares, a não ser através dos ônibus, que na época eram poucos ônibus. E a maioria dos ônibus também nem estavam quase em condições de rodar. Então a gente tinha que ir a si mesmo, e Deus sempre nos ajudava, e nós conseguíamos chegar no horário e fazer tudo. E íamos chegar em casa mais ou menos 8 horas, 9 horas da noite, para arrumar a casa, lavar a roupa que tivesse suja. Eu às vezes meia-noite estava colocando roupa no varal, para deitar, descansar um pouco e no outro dia logo cedo levantar de novo e caminhar para Suzano, para ajudar as irmãs que estavam lá cozinhando. E eu louvo a Deus por esse tempo, porque foi um tempo maravilhoso que o Senhor nos deu, para que a gente pudesse realmente trabalhar para Deus, realmente lutar pela obra de Deus. E agora a gente vê o resultado do nosso trabalho. Nós temos visto, tanto em Suzano como aqui em Mogi das Cruzes e região, o resultado do nosso trabalho. Porque se naquela época nós não tivéssemos trabalhado como nós trabalhamos, não só eu, meu marido e o pessoal da igreja da nossa igreja em Brás Cubas e alguma igreja que já tinha na região, mas não tínhamos todas essas igrejas, tínhamos só algumas igrejas só. A igreja maior que tínhamos era Brás Cubas e as demais ainda nem existiam. E eu louvo a Deus por isso, porque agora são várias igrejas construídas nesta região e várias congregações. Então é motivo de alegria você olhar e ver o fruto do seu trabalho, o fruto daquilo que você batalhou para que hoje estivesse aí para a glória de Deus. Mas para fazer a obra de Deus, eu digo novamente, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter disposição, se colocar à disposição de Deus. Às vezes as pessoas ficam brigando dentro da igreja, querendo cargo, brigando por causa de cargo, porque não tem o que fazer, porque quer fazer. Gente, não precisa isso. Você pode trabalhar na obra de Deus independente de cargo. Eu, quando comecei a trabalhar na obra de Deus, não tinha cargo nenhum, não. Eu comecei a trabalhar porque eu queria realmente trabalhar para Deus. Independente de ser diaconisa, de meu marido ser diácono, independente de ser pastora ou pastor, independente de ser missionária, como hoje, pela misericórdia de Deus, eu fui consagrada missionária nesse ministério, mas naquela época eu não liderava nada, não estava fazendo, não tinha nome. Porque hoje em dia as pessoas, para trabalhar na obra de Deus, elas acham que precisa ter um título. Tem que ter um título, senão não se trabalha. Gente, para trabalhar para Deus não precisa de título, não.
É só começar a trabalhar, fazer a obra de Deus, pedir direção em obediência, sempre em obediência àqueles que são superiores a nós, aqueles que estão ocupando uma posição mais elevada do que a nossa. Temos que saber respeitar. Não passar na frente daquele que está na liderança, daquele que está exercendo autoridade sobre nós. Não podemos desprezar a autoridade daqueles que o Senhor colocou acima de nós. E assim nós vamos ser bem-sucedidos, porque o Senhor vai nos abençoar e nós vamos crescer também. E um dia nós vamos poder chegar num patamar mais alto. Mas para isso nós temos que aprender a obedecer e a respeitar as pessoas que exercem autoridade sobre nós. Não só na igreja, mas também na sociedade, também no nosso trabalho, também na nossa casa. Temos que respeitar uns aos outros, temos que aprender a respeitar. Se ainda não sabemos, temos que aprender. E ensinar os nossos filhos também a respeitar, porque senão eles vão sofrer. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que aquelas mulheres, elas saíram correndo e foram avisar para os discípulos que Jesus estava vivo e que ele estava indo adiante deles para Galiléia. E eu fico assim, louvando a Deus pela atitude daquelas mulheres. Eu sempre medito nessa palavra e eu fico admirada com a coragem, com a disposição. De madrugada, havia perseguição contra aqueles que andavam com Jesus. E aquelas mulheres não tiveram medo. Elas foram super corajosas. Saíram de madrugada para ir até o sepulcro. Olha, nem se preocuparam que elas poderiam ser pegas pelos judeus, ser até mortas. Mas elas queriam ver como Jesus estava. Elas queriam usar aqueles perfumes para passar no corpo de Jesus. Mas não precisou, porque Jesus não estava mais morto. Ele já estava vivo. Louvado seja o nome do Senhor, como ele está até hoje. E ele valorizou muito as mulheres no seu ministério. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele usa a criança, ele usa o adolescente, ele usa o jovem, ele usa aquele de meia idade, usa também os idosos, porque os idosos que ainda estão vivos e com o seu corpo funcionando normalmente, eles podem sim ser usados pelo Senhor, mas muitas vezes, por causa da idade, as pessoas são deixadas de lado, mas o nosso Deus não deixa ninguém de lado. Ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer, onde ele quer. Glória a Deus, porque ele não faz acepção de pessoas. E eu louvo a Deus, porque até hoje o Senhor tem honrado as mulheres e tem usado muito as mulheres para que esteja fazendo a obra na terra, para que esteja fazendo a obra de Deus na terra. E eu louvo a Deus por várias mulheres que eu já conheci no decorrer do tempo que eu sirvo ao Senhor. Mulheres que trabalharam, mulheres que lutaram juntamente com seus esposos, mulheres que eram sozinhas, mas que também trabalhavam, mulheres que se esforçaram e me ajudaram muito na obra, trabalharam junto comigo, estavam sempre junto comigo nas visitas, a hospitais, a vários lugares onde a gente visitava, e ali Deus fazia grandes coisas, como ele tem feito até hoje. Porque o nosso Deus não mudou. E ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer. Cada um de nós somos chamados para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus na terra. E nós não podemos desanimar. Ah, mas eu estou com problema, eu estou passando por essa e aquela situação, mas o Senhor prometeu estar conosco.
todos os dias, até a consumação do século. Então vamos confiar que Ele está conosco e vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando. Ah, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja. Amém, você não tem cargo na igreja, mas você pode pregar para o seu vizinho, você pode pregar para as pessoas da sua casa que ainda não estão caminhando com o Senhor. Você pode orar por elas, porque ninguém pode impedir a sua oração a não ser você mesmo. Então você pode orar onde você estiver. Ah, eu não posso ir na igreja nos dias de culto porque por causa disso, daquilo, mas você pode orar na sua casa, você pode louvar na sua casa ao Senhor, você pode pregar para outras pessoas que são conhecidas, que são da família, você pode sim fazer a obra de Deus onde quer que você estiver. Vamos parar com esse negócio. Ah, eu só vou na igreja. Tem pessoas que têm cargo na igreja, só vai na igreja no dia que ela está, como é que fala? Escalada. Ah, tal dia eu não estou escalado, então eu não vou. Quer dizer, no dia que está escalado para fazer alguma coisa, aí vai. O dia que não está escalado, então não vai. Quer dizer que, geralmente, quando você está escalado para fazer algo dentro da casa de Deus, você não pode parar muito, você não pode prestar muita atenção no culto, você não pode estar ali apenas para receber a presença de Deus, as bênçãos de Deus, para estar ali adorando e louvando ao Senhor. Você tem que estar fazendo aquilo que você está, que foi ordenado para que você faça. Então nós precisamos ir na casa de Deus também para cultuar, para adorar o Senhor, para louvá-lo, para exaltá-lo, para meditar na palavra dele, prestar a ele um verdadeiro culto. E não ir só apenas quando estamos escalados para alguma coisa. Ah, se for para pregar, eu vou. Se for para ouvir fulano pregar, eu não vou. Deus do céu, tenha misericórdia, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça cada dia mais e que possamos continuar caminhando na presença do Senhor, independente de posição, independente de cargo. Vamos continuar caminhando, continuar servindo ao Senhor. Nós podemos servir ao Senhor aonde estivermos, onde quer que estivermos. E a palavra de Deus diz que aquelas mulheres foram muito abençoadas. E eu louvo a Deus pela vida delas, mulheres que nos deixaram exemplo. E hoje ainda nós temos no meio do povo de Deus mulheres que são exemplo, mulheres que não desistem de servir a Deus por qualquer coisa. Mulheres que não são covardes, mulheres que são corajosas, despertadas e animadas para fazer a obra de Deus. Olha, é tremendo, porque com certeza o Senhor também não desampara essas mulheres. Com certeza o Senhor vai estar com elas e vai ajudá-las a chegar ao fim do seu ministério aqui na terra e estar com o Senhor no dia glorioso da sua vinda. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração e seja uma mulher corajosa. Não para brigar com os outros, não para brigar com o marido, não para ficar batendo nos filhos, xingando os filhos, né? Não, para isso não. Não para brigar com os vizinhos. Vamos ser corajosas para fazer a obra de Deus na terra, para socorrer aqueles que precisam, para ajudar aqueles que necessitam de ajuda. Sem olhar para trás, sem olhar para os lados, mas olhando somente para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês que estão comigo neste momento e a todas as mulheres, porque o dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Glória a Deus. Mas nós temos que comemorar sempre e nos alegrar no Senhor e também estar agradecendo ao Senhor pelo privilégio, porque ser mulher é um privilégio. É algo que só Deus mesmo, para nos fazer como Ele nos fez. Porque a vida de uma mulher não é fácil, mas aquelas mulheres que se achegam ao Senhor, olha, quando estas mulheres se despertam, não tem
inferno que aguente, porque elas se despertam e elas fazem a obra de Deus com amor, com dedicação, e com certeza o Senhor vai estar com elas e vai abençoá-las de uma maneira toda especial, não só no servir ao Senhor, mas também vai abençoá-las na sua casa, vai abençoá-las como mãe, como esposas, como filhas. O Senhor vai estar abençoando de uma maneira toda especial. Glória a Deus por todas as mulheres que o Senhor colocou na terra. Muito embora as mulheres ultimamente estão passando por um período difícil, muitas mulheres sendo mortas por motivos assim banais, motivos assim que não são motivos, mas estão sendo mortas pelos seus próprios maridos, pelos seus próprios companheiros. E isso daí a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, temos que estar orando e pedindo livramento para essas mulheres e também orando ao Senhor para que esta situação, que hoje está sendo normal, não continue sendo normal. Para que o Senhor possa usar as autoridades constituídas do nosso país para que coloque um fim nessa situação. E também que as mulheres sejam mais prudentes, mais sábias, né? Que o Senhor dê sabedoria àquelas que não têm, para que elas possam sair fora de um relacionamento que elas estão vendo que não está dando certo. Relacionamento com um homem que elas sabem que não é a pessoa certa. E é uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que não tem caráter. Então, quanto mais cedo se livrar, melhor para todo mundo. Observar bem com quem está namorando, né? As jovens, observar bem como é que é a pessoa, como é que é o homem que você está namorando. O jovem que você está namorando, observe bem o comportamento desse jovem. Se você vê que ele não é uma pessoa normal, que ele tem algum problema psicológico, então já vai se afastando, já vai pedindo a Deus para te livrar. Tem coisas que é laço na vida da pessoa e só o Senhor pode livrar. Mas nós vamos continuar orando pelas mulheres, para que o Senhor tenha misericórdia de cada uma e dê sabedoria para cada uma. Quando for escolher o homem que vai estar com elas, que vai casar com elas, que vai estar vivendo com elas. Que não coloque qualquer homem dentro da sua casa, você que já tem filhos, né, que já vem de outro relacionamento e tem filhos, que você não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. Olhe bem o que você faz. Peça graça para Deus. Se você é uma pessoa carente, que não sabe viver sozinha, ore ao Senhor. O Senhor controla tudo isso. O Senhor dá forças para tudo isso. Mas não se arrisque, não arrisque a vida de seus filhos por causa de um relacionamento que, de repente, não é aquilo que Deus tem para você. Você pode até achar coisa melhor. Não perca seu tempo com qualquer coisa, mas se coloque na presença de Deus e peça livramento para você, para sua casa e para sua família. Glória a Deus, que Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil e do mundo e que o Senhor continue te abençoando e que você louve a Deus porque você é uma mulher e a mulher tem vários ministérios. O Senhor criou a mulher para bem dizer, cuidar do mundo, porque a mulher que gera um filho, que tem um filho, que cuida de seus filhos, que educa seus filhos, porque a primeira infância, geralmente os filhos estão ali e ela tem que saber lidar com aqueles filhos, educá-los. Então é uma responsabilidade muito grande. Sabemos que o homem também ajuda, o marido também ajuda, mas nem sempre, né? Nem sempre. Muitas vezes alguns homens são capazes de deixar os filhos e a mãe dos seus filhos e passar a viver com outras mulheres sem nem procurar saber como é que o filho está, como é que o filho deixa de estar. Enquanto que as verdadeiras mulheres, elas que são mães,
Elas podem não ter o que comer dentro de casa, mas o pouco que tem, elas vão estar dando para os filhos comerem, mesmo que elas tenham que passar fome. Mas elas vão querer cuidar de seus filhos, elas vão querer ter os seus filhos com elas. Porque mãe é mãe, né? Apesar que tem muitas mães que também não têm o juízo no lugar, mas nós sabemos que porque muitas delas também não estão, psicologicamente não estão normais e emocionalmente também, algumas que têm também o problema do vício, mas uma mulher normal, uma mulher de Deus, jamais ela vai deixar seus filhos abandonados, jamais ela vai deixar seus filhos de lado. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que apesar de morar na roça, né, viver numa roça e não ter nenhum conforto, não ter quase meios para sustentar 12 filhos, minha mãe cuidou de todos eles. Ela só deixou que a gente saísse de casa quando a gente já tinha uma certa idade, já estávamos todos criados. Graças a Deus pela vida que o Senhor deu a ela e que ela sempre cuidou de cada um de nós, de cada um dos meus irmãos. E a educação que ela nos deu também, graças a Deus. Hoje ela já dorme no Senhor, mas eu louvo a Deus porque eu sei que ela dorme no Senhor e tenho certeza que um dia, eu permanecendo firme com o Senhor, um dia também eu vou vê-la, vou estar também ao lado dela para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe todas vocês, mulheres de Deus que estão comigo, que já trabalharam junto comigo na obra de Deus, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E vocês que ainda não conhecem esse Deus ao qual eu sirvo, que vocês possam conhecê-lo, porque, olha, não tem coisa melhor do que andar com o Senhor, viver com Ele aqui na terra, com a certeza plena de que vamos viver com Ele por toda a eternidade. A melhor coisa que pode acontecer na vida de uma mulher é ela conhecer Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Não tem coisa melhor do que isso. Glória a Deus, que Deus te abençoe e desde agora eu desejo um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que já estão comigo a partir de agora neste propósito e aquelas que vão estar participando no decorrer do dia e talvez em outro dia, mas fica aqui, né, o nosso desejo de que o Senhor te abençoe muito e também a sua casa e a sua família seja também muito abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Helenise, todas as madrugadas a partir das 0h. Estamos juntos neste propósito desde 2020 e até aqui nos ajudou o Senhor. Agora no mês de março vamos completar 6 anos que estamos todos os dias, aliás, todas as madrugadas juntos. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos numa só fé, num só amor, num só espírito. E este grupo de pessoas que oram não é apenas constituído de mulheres, mas também temos homens de Deus, temos jovens, temos crianças que também participam. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, porque eu sei que são pessoas que o Senhor preparou para que estivesse comigo neste propósito. E eu tenho certeza que eles são abençoados, porque nós oramos juntos e como eu recebo a bênção de Deus, eu sei que eles também recebem, porque este é o nosso Deus, que está conosco e que nos abençoa todos os momentos da nossa vida. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal, convide pessoas para se inscrever também, e ao se inscrever, não se esqueça de estar acionando, tocando o sininho, para que todas as vezes que eu estiver ao vivo, o YouTube te notifique de que eu estou ao vivo. E você também pode participar conosco no Instagram,
através do Face também. Você pode estar também ali, colocando ali o seu pontinho para nós, para que a gente possa alcançar mais vidas também, para a honra e glória do nome santo do Senhor. O nosso objetivo, através desta transmissão, é levar a palavra de Deus cada vez mais longe e interceder por aqueles que estão precisando da nossa oração e por todos aqueles que estão em sofrimento, pelos países em guerra, pelos países que estão sofrendo, né, com as guerras, com as enchentes, como aqui no Brasil está acontecendo, em outros países também, as catástrofes da natureza, as tragédias, e nós temos colocado tudo nas mãos do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que Ele já está fazendo grandes coisas para a honra e glória do seu santo nome. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que precisa da nossa oração, você pode estar entrando no nosso WhatsApp, colocando ali o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando daqui a pouco. Vamos estar clamando ao Senhor em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar visitando, o Senhor vai estar abençoando, não só a você, mas também a toda a sua família. Vamos estar orando nesta última oração vamos estar orando por Israel, vamos estar orando pelo Oriente Médio. Vamos estar clamando ao nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. E nós sabemos que esses países estão em guerra. Muitas pessoas já perderam suas vidas, muitas mortes, muita destruição. Mas a palavra de Deus está se cumprindo na face de toda a terra. Mas nós temos que continuar orando para que o Senhor dê livramento. Se não é tempo dessa guerra, se isso daí é coisa do adversário para continuar fazendo o que ele veio fazer, que é matar, roubar e destruir, que o Senhor tenha misericórdia e faça cessar esta guerra, que o Senhor toque no coração daqueles que exercem autoridade sobre as nações, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor possa dominar tudo isso pelo seu grande poder e pela sua infinita bondade e misericórdia. Glória a Deus. Alguns estão dormindo, então eu acho que hoje nós vamos estar orando, e você pode colocar seu pedido de oração no nosso WhatsApp. Depois nós vamos estar transferindo para o nosso caderno de oração, mas nós vamos estar orando sem citar o seu nome hoje, porque alguns estão dormindo. Mas eu creio que o Senhor vai estar ouvindo a nossa oração, vai estar respondendo e vai estar dando para você a bênção e a vitória que você tanto precisa. Não se esqueça de interceder também por mim, pela minha casa, pela minha família, e com certeza você que tem me abençoado, está sobre você a bênção de Abraão. O Senhor disse para Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então é muito sério, muito sério. Mas o nosso Deus é aquele que abençoa. E quando vocês me abençoam, quando vocês oram por mim, pela minha casa, pela minha família, a bênção do Senhor já vai estar sobre você. E quando eu oro também por você, que é um servo de Deus, a bênção do Senhor também já vai estar sobre mim. Por isso que eu gosto de orar, por isso que eu gosto de pregar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, e gosto de estar incentivando aqueles que estão desanimados a continuar caminhando, a continuar buscando a presença do Senhor, a não desistir, a continuar fazendo a obra de Deus na terra, porque a recompensa vem do Senhor. Não faça nada para Deus, ou na casa de Deus, ou na obra de Deus, esperando recompensa do ser humano. Mas faça esperando a recompensa da parte de Deus.
porque a recompensa de Deus não vai falhar. Com certeza, o Senhor vai te abençoar. Ele vai te fazer grandes coisas a você, a sua casa e a sua família, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas não faça nada por vanglória. Não faça nada para o Senhor, para você se vangloriar, para você dizer que sabe fazer melhor que os outros, que sabe mais, que sabe isso, que sabe aquilo. Não, nós não sabemos nada, não. O Senhor sabe tudo. E é Ele quem nos ensina. E de repente nós pensamos que estamos fazendo tudo certo. E às vezes estamos fazendo tudo errado. Porque não está de acordo com a vontade do Senhor, não estamos fazendo por amor, estamos fazendo para nos vangloriar e para dizer que sabemos, para mostrar para os outros que sabemos. Então não vai adiantar, porque não são as pessoas que vão nos recompensar por fazer a obra de Deus. Quem vai nos recompensar é Deus. E se Ele se agradar do que nós estamos fazendo, com certeza Ele vai nos recompensar, vai nos abençoar. Mas se Ele não se agradar, aí vai ser aquela situação de Caim e Abel, né? Abel foi e ofereceu um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor, porque o irmão dele tinha oferecido. Então, porque o irmão ofereceu, ele, por inveja do irmão, né, quis também oferecer uma oferta ao Senhor. Só que o Senhor se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. E aí entrou a inveja no mundo. Porque aí Caim pegou e matou seu irmão Abel. De inveja. Olha o que a inveja é capaz de fazer. Sangue de Jesus tem poder. Vamos clamar ao Senhor para que Ele repreenda da nossa casa, da nossa família, do meio da igreja de Deus na terra, da vida das pessoas, esse maldito espírito de inveja. Esse negócio, porque fulano tem, eu quero ter. Fulano comprou, eu também quero comprar. Fulano fez, eu também quero fazer. Esse espírito de inveja é do inferno mesmo. Foi por causa da inveja que Caim matou seu irmão Abel. Por causa da inveja. Ficou com inveja do sacrifício, da oferta que o irmão dele ofereceu a Deus, e Deus se agradou da oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Porque pro Senhor, até para o Senhor aceitar a nossa oferta, ou o nosso esforço na sua obra, e aceitar o que nós fizemos para Ele, ou estamos fazendo, o Senhor tem que se agradar daquilo que nós estamos fazendo. Não é só aquilo que aparentemente está tudo bonito, está tudo lindo demais, está maravilhoso demais. Pode estar agradando aos outros, mas de repente não está agradando ao Senhor, porque foi feito para dizer que sabe fazer. Não foi feito por gratidão ao Senhor ou por amor à obra de Deus. Então, quando é assim, por melhor que fique, de repente Deus não se agrada. Porque não foi feito com amor. Foi feito para que os outros saibam que faz muito bem. Mas devemos fazer tudo com amor. É maravilhoso quando a gente faz a obra de Deus por amor. A gente paga preço muito alto, mas o Senhor é aquele que nos dá vitória. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Nós vamos estar orando nesse momento, vamos estar colocando tudo nas mãos do Senhor e vamos pedir ao Senhor graça, sabedoria, forças, para que a gente possa servir a Ele com mais amor, com mais dedicação e que possamos também amar os nossos irmãos. Ah, mas irmão fulano é isso, irmão ciclano é aquilo. Olha, coloque nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar na vida desse irmão, na vida dessa irmã. E o Senhor sabe como fazer a obra na vida de cada um, como transformar cada um. Nós não sabemos. Às vezes nós pensamos que conhecemos as pessoas e de repente a gente convive com a pessoa e não conhece aquela pessoa. Mas o Senhor conhece todos nós. Ele sabe quem nós somos. Então não importa aquilo que as pessoas falarem a nosso respeito. O que importa é que o Senhor nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Glória a Deus. E se Ele nos ama, olha,
Não adianta o adversário da nossa alma pelejar, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O nosso Deus é maior. Glória a Deus. Então, vamos estar orando. Pena que hoje eu não posso conversar com vocês, mas em nome de Jesus o Senhor vai nos dar oportunidade para isso. Glória a Deus. E não vamos nos esquecer de interceder por todos aqueles que precisam da nossa oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, eu te louvo por estarmos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, e os teus servos aonde quer que estiverem. E todos aqueles, meu Pai, que estão conosco, mesmo não estando caminhando na tua presença. Mas eu creio, Pai, que o Senhor vai trazê-los de volta, que o Senhor vai falar ao coração deles, que o Senhor vai libertá-los, vai transformá-los e vai curá-los, meu Pai, de toda dor, de toda angústia, de toda tristeza. O Senhor vai curar o seu psicológico, o seu emocional e vai transformar a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão no leito de dor, em suas casas, mas que estão sofrendo dores, que estão precisando de cura, de milagres. Eu peço, meu Pai, a cura. Eu peço milagre, Senhor, para essas pessoas. Eu te peço que o Senhor visite os hospitais, as enfermarias, as UTIs. Visita também as crianças que estão hospitalizadas, as crianças que estão no lar-abrigo, as crianças que estão nos orfanatos. Tem misericórdia de cada uma, Pai, em nome de Jesus. Visita as nossas crianças que estão na escola, nas creches. Toma nas tuas mãos, acampa teus anjos ao redor de cada creche, de cada escola, de cada lugar, Senhor, de cada orfanato. Guarda e proteja as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos idosos que estão nos asilos, Senhor. Aqueles que estão também nas casas de recuperação por causa do vício. Tem compaixão dos homens e das mulheres que vivem, meu Pai, nestes lugares. Tem misericórdia, meu Pai, daqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento, aqueles que estão vivendo embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises, que estão vivendo em barracas ou ao relento. Meu Deus, compadece, tem misericórdia, compadece dessas pessoas e daqueles que precisam, meu Pai, de socorro, que não têm o alimento para se alimentar, que o Senhor use teus anjos, Pai, para socorrer essas pessoas, para dar a elas o alimento que elas precisam, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço que faça obra na vida de cada um, que salve, que liberte, transforme a vida de cada um, Senhor. Eu oro por cada lar, cada família aqui representados. E te peço, meu Pai, que o Senhor envie o anjo da vitória com a bênção e a vitória que só o Senhor pode dar. Consola aqueles que estão tristes porque perderam seus entes queridos, aqueles que estão precisando de uma cura, de um milagre, precisando de consolo. Envia consolo do céu, meu Pai, envia o Consolador, o Divino Espírito Santo para consolar cada coração. Tenha compaixão, meu Pai, daquelas mães ali, Senhor, no Líbano, que perderam suas filhas dentro da escola. Meu Deus, tem misericórdia daquelas vidas. Consola aquelas mães que estão perdendo seus filhos para a guerra. Oh, meu Deus e meu Pai, toma, meu Deus e meu Pai, as pessoas responsáveis por aquela guerra nas tuas mãos. Trabalha na mente e no coração, meu Pai, de cada um deles. Faz eles ver que tem um Deus vivo, que zela pelo povo, que zela pelas nações, que vai julgar as nações. Deus, eu coloco nas tuas mãos o povo de Israel, eu coloco as autoridades de Israel em tuas mãos, as autoridades dos Estados Unidos, de todos os países, meu Pai, que estão em guerra. Tem misericórdia, meu Deus. Socorre, meu Deus, esses países, socorre as pessoas que estão vivendo lá, socorre as pessoas que precisam do socorro do Senhor. Pai, eu coloco tudo nas tuas mãos, eu creio no teu poder, na tua cura, no teu milagre, Senhor, para com cada um que está enfermo.
Eu oro pelos irmãos ali em Minas, meu Pai, que voltou a chover novamente. Mas o Senhor é misericordioso, tem compaixão dos nossos irmãos que estão ali em Juiz de Fora, em Cataguases, em Ubá e todas as cidades de Minas que estão, meu Pai, sofrendo com as chuvas, e também o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ali, Senhor, em Paraty, onde as enchentes também têm dominado. Onde quer que houver, Senhor, qualquer desastre, qualquer situação que para nós é difícil, para nós é impossível fazermos alguma coisa, para as autoridades também, mas para o Senhor não é. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que rege a natureza. É aquele que tem poder para fazer o mar se acalmar, o vento cessar e a chuva parar também no momento certo, meu Pai. Meu Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu peço por aqueles que vão viajar, aqueles que estão viajando, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre dos acidentes, livre dos homens sanguinários e violentos, aqueles servos teus que estão nas ruas, que estão indo trabalhar, ou estão voltando do trabalho. Dê livramento, meu Pai. Livra do laço do passarinheiro e nos livra também a todo o teu povo, a toda a tua igreja, da peste perniciosa. Nos cobre com as tuas penas e debaixo das tuas asas estaremos seguros, porque a tua verdade é escudo e broquel. Meu Deus, eu oro por todas as mulheres do Brasil, por todas as mulheres do mundo. Meu Deus, tenha misericórdia, faça cessar este ódio, meu Pai, de Satanás para com as mulheres. Estão usando, meu Pai, seus próprios companheiros, seus conhecidos, para tirar a vida delas. Tem misericórdia. A gente tem visto tantas mulheres com a vida inteira pela frente, tendo a sua vida ceifada, talvez por não ter escolhido a pessoa certa para estar com elas. Mas tem misericórdia das mulheres, meu Pai. Guarda, meu Pai, as tuas servas, proteja as tuas servas das astutas ciladas e laços do inimigo. Guarda, meu Pai, as nossas jovens, as nossas crianças, nossos adolescentes. Oh, Deus, guarda os nossos jovens também. Tira, meu Pai, o espírito da maldade que tem atuado no meio do povo, que tem atuado na vida das pessoas. Coloca as tuas mãos, Senhor, e dá livramento e proteção para cada lar, cada família aqui representados. E envia o anjo da vitória, Pai, com a bênção, com a vitória que só o Senhor pode dar. Tem misericórdia daqueles que estão encarcerados, que precisam, Pai, do teu socorro. Eu oro pelas autoridades constituídas do Brasil. Toma conta daqueles que estão presos, daqueles que estão sofrendo, meu Pai, nas prisões. Oh Deus, envia socorro do céu, envia socorro da terra. Tua palavra diz que vão é o socorro do homem, mas que o Senhor use anjos para socorrer aqueles que precisam do teu socorro e faz uma obra de milagres, meu Pai, de cura, de libertação, de salvação em cada lar, em cada família aqui representada. Esteja os teus anjos acampados ao redor do meu lar, ao redor do lar de cada um que está comigo neste propósito, ao redor do lar das nossas filhas, dos nossos netos, ao redor do lar dos nossos familiares. Acampa teus anjos de livramento e proteção, e todo o poder do inimigo seja lançado por terra, seja destruído pelo teu poder. Ao redor, Senhor, de tudo aquilo que é nosso, acampa teus anjos e guarde e proteja das astutas ciladas e laços do inimigo. Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Queremos o teu agir, no teu mover em cada situação. Realiza a grande obra nesta nação. Envia um grande reavivamento espiritual para o Brasil e socorre o aflito e o necessitado. E tem misericórdia daqueles que estão hospitalizados e os que estão encarcerados. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e creio no teu poder, na tua cura e no teu milagre, pelo poder do teu sangue, para a honra e glória do teu nome. Eu te peço e eu te agradeço. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Glória a Deus, que Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Mãe. Glória a Deus. Uns estavam dormindo. Desligar. A Costela roncando, a Sara roncando. Glória a Deus, e os irmãos ouvindo. Agora acordaram. Até a Costela acordou depois que terminou. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Bom final de semana.